Tá bom. Pode. Vamos lá então. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 11. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de uma mãe viúva. A grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse: "Não chores." Depois, aproximando-se, tocou a esquife, e os que o carregavam pararam diante dele e disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." E o morto sentou-se e começou a falar. "Jovem," e Jesus entregou sua mãe, e todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo." E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vamos fazer um paralelo agora, e você vai pegar aí 1 Reis, capítulo 17. Pega aí 1 Reis, capítulo 17. Entenderam esse evangelho, né? 1 Reis, capítulo 17, no versículo 17 e 17. A ressurreição do filho da viúva. Depois disso, pode achar? 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. Reis. Depois disso, aconteceu que o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu e seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Então ela disse a Elias: "Que há entre mim e ti, homem de Deus? Viestes à minha casa para me reavivar a lembrança das minhas faltas e a causa da morte do meu filho?" Ele respondeu: "Dá-me teu filho." Tomando dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde morava, e o colocou sobre o seu leito. Depois clamou ao Senhor, dizendo: "Senhor meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir?" Fazendo seu filho morrer, estendeu-se por 3 vezes sobre o menino e invocou o Senhor: "Senhor meu Deus, eu te peço, faze voltar a ele a alma deste menino." O Senhor atendeu a súplica de Elias, e a alma do menino voltou a ele, e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto de cima para dentro da casa e entregou a sua mãe, dizendo: "Olha, o teu filho está vivo." A mulher respondeu a Elias: "Ora, agora eu sei que és homem de Deus, e que o Senhor fala verdadeiramente por tua boca." Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos aí uma semelhança, sim ou não? Os dois evangelhos praticamente falam da mesma coisa, da ressurreição do filho de uma viúva. Para que vocês entendam, essa viúva de Elias é aquela conhecida de todos, que o profeta vai visitar a cidade corrompida pelo pecado, e ele pede comida para ela, e ela fala assim: "Eu não tenho comida. Eu não tenho nada, eu tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha, para que eu dê para o meu filho e eu venha a falecer e morrer com ele." Mas Elias, com ela, manda fazer o alimento para ele, e mesmo ela fazendo o alimento para todos comerem, e ainda sobrou. Ele tinha acabado de fazer um milagre. No Evangelho, junto com Jesus tinha acabado de fazer um milagre também. Por isso que o povo, a multidão estava com ele. E você percebe que aqui em Reis, a diferença que nós temos é que não tinha o povo, nem os discípulos. Elias estava sozinho. Essa é uma grande diferença que
nós percebemos? Então esse paralelo que nós fazemos e que Lucas faz, queremos entender por que Lucas fez isso. Ele fez exatamente o que o Antigo Testamento veio nos propor. Eu quero colocar para vocês isso dessa forma, que na Bíblia de Jerusalém tem essa cola. Não foi eu que adivinhei que tinha essa passagem parecida com a outra. Está lá. Quem tem a Bíblia de Jerusalém tem lá uma colinha do lado dos versículos e as passagens bíblicas semelhantes ou parecidas com essa passagem. Certo? Por que Lucas coloca desta forma? Porque Lucas, como eu já mencionei aqui, eu já falei hoje de manhã, já falei algumas vezes para vocês, o Evangelho de São Lucas, ele é caracterizado pela essa forma de separar o que é velho do novo. Nós percebemos que João Batista, nesse Evangelho que nós lemos agora há pouco, tinha um papel fundamental. João Batista não era primo de Jesus? Por que ele foi perguntar para Jesus, ele pediu para os discípulos dele para perguntar para Jesus se ele realmente é o Messias? Não dá para entender dessa forma, né? O que ali estava aqui sendo caracterizado, e a gente faz uma pequena pergunta: João Batista morava onde? Onde que João Batista morava? Na montanha, né? Onde que lugar? No deserto. O Antigo Testamento todinho estava no deserto. Você percebe isso, sim ou não? Todo no deserto. O Antigo Testamento estava na escravidão. E nós temos o último sacerdote, que é pai de João Batista, que é Zacarias. E Zacarias, o último sacerdote judeu, porque o resto que vem para frente, pelos relatos bíblicos de todos os evangelistas, nós vemos ali os fariseus e os escribas. E são esses que vão perseguir os cristãos daí para frente. São esses que vão ficar em cima de todos os outros cristãos, que vão ficar em cima de Jesus, fazendo seus questionamentos. Mas o povo judeu, os verdadeiros sacerdotes, se deu pelo último sacerdote judaico, que foi Zacarias. E nós percebemos que aquele sacerdote Zacarias, ele o quê? Ficou mudo. Significa que ele ficando mudo, significa que o Antigo Testamento se cala. E eis que uma mulher dá voz ao Novo Testamento. O que essa mulher fala? Praticamente a única fala dela. O que Nossa Senhora fala? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O verbo, a palavra do Antigo Testamento se emudece, se cala, rompe ali aquele momento. João Batista, sim, é o precursor, aquele que preparou o caminho de Jesus, o caminho da salvação, sim, mas a quem realmente traz a boa notícia para todos nós é Maria. Nossa Senhora, no encontro dela com Isabel, diz isso. Faz esse encontro com os dois. Nossa Senhora dá voz ao Novo Testamento. Nossa Senhora já dá a palavra. E veja que interessante que essa viúva fala de Elias. Agora sei que és um homem de Deus e que o Senhor fala verdadeiramente por tua boca. O profeta vem para falar, é a boca de Deus. O profeta é aquele que fala a vontade de Deus, é aquele que vem trazer a boa nova, que é o Senhor. E quando nós temos o cumprimento dessa palavra, que é Jesus, nós temos aquilo que é o mais supremo de todas as autoridades. O que Jesus mandou fazer o menino? Eu te ordeno, levanta-te. Eu te ordeno, levanta-te. Duas coisas acontecem semelhante ao Antigo e ao Novo Testamento. Elias não toca esquife, mas ele toca no menino. Jesus toca esquife. Esquife é aquela profissão, é o caixão em que os jovens estavam. Por que eles pararam? O judeu não pode colocar a mão no morto. Não é qualquer um que vai lá e põe a mão no morto, porque senão eles se tornam impuros. Os túmulos até hoje, lá na região da Judéia, lá naquela região, o cemitério é pintado de cal. Por quê? Porque se alguém encostar no túmulo e a roupa ficar suja de cal, mostra que você encostou no túmulo. E
você se torna impuro. Até hoje é assim. Por que Elias também não se tornou impuro? Porque a palavra de Deus vem falar para nós que ele é profeta. Profeta não fica impuro. O profeta veio trazer a salvação, e Jesus é o supremo da salvação. Ele é a salvação de todos nós. Jesus colocou a mão no esquife de propósito. Jesus colocou a mão no túmulo do menino de propósito. Todos pararam. Quantas multidões tinham? A multidão que seguia o sepulcro velho e a multidão que seguia Jesus, o novo. Se une as duas multidões. As duas multidões, ao invés de seguir a lei, seguiram o Novo Testamento. Jesus não veio quebrar a lei. Jesus veio mostrar quem é verdadeiramente a lei. Jesus veio dar um novo sentido a esta lei que ele mesmo disse que não ia mudar um jota. Hoje de manhã, ouvindo a reflexão do Padre Fernando, nosso orientador da escola diaconal, ele dizendo que no seu sacrifício do altar, quando o Padre consagra Jesus ali, Jesus diz: isto é o meu corpo. Corpo não é só este corpo, não é só a carne, mas sim o corpo. Nós, a partir de Jesus, fazemos parte deste corpo, desta situação corpórea da igreja. Nós fazemos parte daquele sacrifício, principalmente como sacerdote. Pinga ali. E o morto em grego significa necrose. É isso? Você vai entender da colinha. Necros, morto. Aquilo que estava necrosado em nossa vida em Cristo Jesus é restituído, restabelecido. E aí entra, né? Já dei toda aquela preparação para você entender que os evangelhos, a Sagrada Escritura, ela prepara a vinda do Senhor, ela prepara para entender que Jesus é o nosso Salvador. Não é um livro literário, não é um livro de fundamentalismo, de você levar letra por letra, cabo a cabo. Não. Por que Lucas colocou esse evangelho dessa forma? Por que Lucas é um evangelho dos mais, entre aspas, completos que nós podemos ver? Que é aquele que fala nas bem-aventuranças do pobre, fala da viúva, dos excluídos, fala que os ricos vão ser aniquilados, vão ser excluídos, derrubou dos tronos poderosos, exaltou os humildes, né? É isso que o Senhor vem tratar no Evangelho de São Lucas, mas também fala da ação do Espírito Santo, ele fala da oração, da graça, do tempo do amor, do tempo da alegria. Todo momento eles viviam em alegria. Veja, magnífica Nossa Senhora falando de alegria, no Benedictus, o próprio Zacarias dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou o seu povo. Então, o Evangelho da alegria, o Evangelho do perdão, o Evangelho do amor, e o maior de todos os ensinamentos desse Evangelho de São Lucas é que o Evangelho não é mais regido pela lei, e sim pela graça de Deus. E ele não é só para um povo que é o povo judaico, para todos nós, para mim, para você e para aqueles que estão lá fora. É isso que é importante nós entendermos, que a palavra de Deus vem restituir. E eu quero que você entenda, por isso que eu disse tudo isso para você, que aquele que está no domínio sobre todas as coisas é Jesus, Ele é o soberano. Mais uma reflexão do Padre Fernando hoje. Ele disse hoje, na sua reflexão, que Jesus, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. Existem mais de 200 asteroides em volta do nosso planeta. Se um daqueles cismar e cair na Terra, não sobra um. Quem que mantém aqueles asteroides fora da nossa órbita? É Deus. Deus, se piscar o olho, cai tudo. Tudo cai, tudo ruim.
Mas o Deus que nós servimos, que nós sabemos que existe, é um Deus que não dorme, é um Deus que não rompe a sua aliança, é Deus que renova a sua graça pelo sangue de Jesus, é Ele que é o soberano de todas as coisas. Por isso que quando nós cantamos, levanta-te, Senhor, levanta-te, não é eu, não é você, mas sim Jesus. Santa Catarina Labourier dizia isso sexta-feira: Ele me escolheu porque eu não sabia nada e eu não dizia nada, por isso que Ele me escolheu. Eu, como testemunho, eu digo hoje, para mim e para você que veio hoje aqui na igreja, se eu colocar no meu coração, são esses que receberão a graça aqui hoje. São esses que receberam uma nova aliança. Muitos de nós aqui vão ser restituídos dentro da nossa casa. Quem que você está lembrando agora, da tua família, da tua casa, que precisa de uma aliança nova com Deus? Quem que precisa aqui de uma restauração, de uma restituição financeira, de uma restituição da graça? Levanta a mão. Então toma posse da tua vida em nome de Jesus, que o Senhor está dando hoje. Não é uma promessa vazia, não. Nós estamos aqui, Jesus não veio prometer restituição financeira, não é isso, mas é o momento que nós estamos vivendo aqui agora. É Jesus que está fazendo, é Ele que quer. Ele que quer restaurar. O Elias, que é o profeta, ficou apavorado, teve que se deitar em cima do monte 3 vezes. Senhor, pelo amor de Deus, se você queria se acordar, se tu me enviou como profeta, faça com que a graça aconteça. Jesus simplesmente só botou a mão no esquife e disse: eu te ordeno, levanta-te agora. Na tradução grega ele diz simplesmente: levanta-te. Ele não ordenou. Jesus, através da sua palavra, ele basta dizer, basta falar, basta proclamar, e nós seremos restituídos, nós seremos restaurados, revigorados. Eu não sei o que você passa. É até como uma coincidência. Eu tomei posse de uma novena do padre Costinha, lá da Santa Felipe Neri, que me entregou. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Quando a gente quer, ela está aqui. Falou assim: a última que eu tenho no meu bolso, estou entregando para você. Eu falei assim: a partir de hoje eu vou rezar a novena de Nossa Senhora das Graças todos os dias, perpetuamente, até o último dia da minha vida. Ele falou assim: era a última que eu tinha, e eu tinha certeza que ele ia me entregar para você. Está aqui. Então Nossa Senhora das Graças, ela está presente, e ela veio para restituir a minha vida e seja para as nossas vidas. Por que eu estou falando dela? Você, mulher, a maioria aqui mulher, é isso? Abriu o Novo Testamento de Nossa Senhora. São Lucas vai falar que Nossa Senhora esteve presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento com Maria. Nossa Senhora esteve presente na ressurreição, lá junto com Maria Madalena, outra mulher, lá presente no túmulo de Jesus. As mulheres também estavam presentes onde? Em Pentecostes, lá no cenáculo. Lucas é o que mais relata os serviços das mulheres, ajudando os apóstolos. Tinha suas funções diaconais. Então, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje aqui, a graça de Deus é para todos, sem reservas. E Deus não vai esquecer aquele que está oprimido, que é aquela viúva, e ficou bem claro para as duas, né? Mães de filho único. Você sabe o que é uma viúva, mãe de filho único lá na Judéia? Sabe o que significa isso? Que a mulher ia ficar abandonada, porque ninguém ia cuidar dela, porque não tinha mais ninguém da família para cuidar dela. Hoje nós temos, não somos mais viúvas, não existe mais mulheres viúvas. Temos a graça de um esposo. Velho Testamento, com um casal velho, Isabel e Zacarias, encerra, inférteis, vem um casal novo, José e Maria, trazendo um novo, a nova aliança. Então se apegue a isso, a nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Quem você serve não dorme, quem você serve está vivo, quem você serve é Deus, é todo-poderoso, e sabia o que estava fazendo desde o princípio, e sabe o que está fazendo hoje.